Olá, eu sou o professor Diogo Moreira, da cidade de Carazinho, sou mestre em desenvolvimento rural, leciono, dou aula na UBRA há 10 anos no setor das agrárias na universidade, trabalhamos no setor que mais cresce nesse país, que é o agronegócio. Tenho, professor Rui, uma paixão por esse setor e acabo desenvolvendo consultorias, negócios e também sou um fiel torcedor dos produtores rurais e das empresas e pessoas da cadeia produtiva que tanto desenvolvem esse país, buscando segurança alimentar, gerar valores. E eu sempre digo assim, gosto de analisar a hora da refeição como a verdadeira rede social, na hora de sentarmos com os nossos familiares e desfrutarmos, né, de uma boa refeição. Ali, de fato, sim, é a grande rede social da família e dos valores do brasileiro. Eu sou o Rui de Araújo Pinto Júnior, engenheiro agrônomo, 32 anos de formado, produtor rural, pequeno produtor rural de Coqueiros do Sul, morador de Carazinho, professor universitário da UBRA Carazinho do agronegócio. Também sou consultor em tecnologia de aplicação. Então, com o objetivo de nós trazermos análises de mercado, análises de ameaças e oportunidades e também entrevistas com pessoas especialistas em cada setor pertinente de atividades afins ao agronegócio. Muito bem, então para o nosso público, este é o podcast AgroPlus, o verdadeiro podcast do agronegócio com informações independentes, trazendo a vocês oportunidades, desafios, né, professor Rui? Não é só apenas visão econômica de oportunidades, de crescimento, o que de fato esse setor ele traz muito para todos nós. É uma oportunidade de empreender, dos profissionais que não conhecem a área também, serão os nossos ouvintes, temos certeza que sim, assim como, né, os espectadores que são do agro buscando informações. Temos um projeto já em andamento, né, que a gente vem desenvolvendo desde março, que é trazer comunicação de qualidade com informações efetivas do agronegócio. Então, esse é o podcast, convidamos todos vocês a nos prestigiarem. E o objetivo nosso também é a análise no dentro da porteira e também o fora da porteira, né? Então, hoje, as possibilidades que o mercado nos oferece, muitas vezes pode proporcionar ganhos, né, ao produtor rural, mas também muitas ameaças do meio externo. Nosso propósito aqui, nosso objetivo, né, professor Diogo, é justamente nós discutirmos essas situações, né, e, de novo, trazendo pessoas do agronegócio, né, do meio rural, pessoas que têm um entendimento, né, desse meio todo, né, que possam agregar algo mais ao produtor rural. Muito bem, diversos são os indicadores e, né, professor, a gente gosta muito de desenvolver esse debate aberto, tanto com os nossos alunos, nossos clientes, a comunidade em geral, e acho que esse divisor de águas de nós podermos estar desenvolvendo, né, um diálogo aberto via internet é uma grande oportunidade de estarmos online prestigiando aí, né, este setor, por estarmos com a nossa profissão. Também atuo há 20 anos no agronegócio, como falei, sou um fiel apaixonado por esse setor, porque a gente entende que segurança alimentar, né, não temos como deixar de comprar o quilo de feijão, o quilo de carne, o quilo de arroz. Agora, em alguns momentos de crise, a gente deixa de comprar um celular, um tênis. Então, veja a importância que é, né, a cadeia alimentar. Então, por isso que o agronegócio no Brasil, a força que ele tem, né, ele precisa desenvolver um pouco melhor a visão social, os valores, onde que as famílias tenham plena consciência de que nós precisamos fortalecer cada vez mais o nosso país no ponto forte. E um dos pontos fortes é o agronegócio, porque temos área agricultável, falaremos em vários podcasts aqui, nas questões ambientais, como o professor Rui comentou. Tudo isso nos leva para um patamar. A nossa matriz energética, quais são os nossos diferenciais? O jogo bem jogado, as regras bem analisadas e desenvolvidas se fazem, né, professor Rui, em cima de técnicas. Então, qual que é a nossa principal estratégia? É desenvolver mais o nosso agronegócio. Professor Diogo, e lembrando o seguinte, né, o Brasil é o segundo país que mais exporta comida no mundo, né? E se nós analisarmos, né, essa questão de situação hoje e para os próximos
30 anos, o que nós percebemos? Nós hoje somos 8 bilhões de habitantes, né? E nós temos uma perspectiva de chegar a 2050 com 10 bilhões de habitantes, ou seja, são 10 bilhões de bocas a serem alimentadas. Isso aí é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito positivo porque mostra que o setor é demandante, o setor está em crescimento. E o fato de ele estar em crescimento, ele torna interessantíssimo ao produtor rural, às próximas gerações, a sucessão desse produtor que vai vir no futuro, né, a ele se manter na atividade, a ele continuar produzindo, prosperando, né, porque justamente ele é um setor que está demandando de alimento, demandando de comida, portanto, economicamente é muito bom e interessante. Muito bem. Falando de potenciais do agro, né, professor Rui, a questão do contexto atual, né? Uma situação que estamos saindo do Covid, o famoso pós-Covid, as questões que estão envolvendo aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, questões, então, das nossas frustrações de safras. Nos últimos 3 anos, tivemos, então, 2 frustrações. Isso é muito impactante para a nossa região, assim também como a região sul do Brasil, o Rio Grande do Sul foi impactado. Então, o agronegócio, sim, ele é um fator de crescimento, mas ele tem muitos desafios, né, Rui? Nesse sentido, o podcast ele vem desenvolvendo no nosso projeto situações onde que você analisando melhor ameaças e oportunidades, fazendo lá nas linguagens técnicas da gestão, a matriz SWOT, que é você cruzar informações de oportunidades, ameaças, o seu ambiente interno e externo, você conseguir montar uma estratégia diferenciada, pois todos que são do agro conhecem muito bem os nossos desafios. A gestão dos custos, a questão da tecnologia, o clima é um negócio, um empreendimento a céu aberto. Então, nesse sentido, nós precisamos desenvolver debates, trazendo entidades. Então, no longo dos programas, nós iremos convidar pessoas que trarão informações, produtos, tecnologias, novos modelos de negócios, modelos de gestão, mas muito focado, resumindo, o nosso grande desejo é estar dentro da sustentabilidade, que é desenvolver, então, o planeta, pessoas e lucros. Isso é o chamado tripé da sustentabilidade, né, professor Rui? Lá do Triple Bottom Line, são metodologias na década de 90 que hoje estão aí com outras siglas, a ESG, que entra também a governança. Então, tem muitas empresas hoje que elas querem participar do balanço social. E vejamos que quem que vai poder fornecer tudo isso? Um crédito carbono, um selo verde? De fato, sim. É você, produtor rural e profissional envolvido no agronegócio. E de novo, professor Diogo, isso é a parte temos o dentro da porteira, né, onde que temos todos os desafios de produção em função de questão climática, local, né, toda a questão de manejo, eventualmente novas pragas, enfim, né, situações aqui, o dentro da porteira. Mas também temos essas ameaças e também oportunidades do fora da porteira, né. Hoje, por exemplo, ainda com resquícios de Covid, né, na China, crescendo muito pouco em função de alguns fechamentos de cidades, né, a questão ainda das cadeias produtivas que estão todas elas meio que andando de lado, por assim dizer, né? Insumos bastante caros, enfim, o próprio grão bastante valorizado, que também cria dificuldade para o consumidor final, o outro lado, né, do balcão também, ele ter acesso a esses alimentos, né? E também consumidores, como alguns mercados, nichos europeus, por exemplo, né, cada vez mais exigentes em termos de rastreabilidade, em termos de busca de qualidade desse alimento que ele está consumindo. Recentemente tivemos a questão da Nova Zelândia, que está querendo fazer um referendo para a questão do metano, né, que o gado libera, né, na ruminação, né, na flatulência. E então, como é que vai ficar essa situação para nós aqui, que somos grandes exportadores de carne, né? Isso é uma ameaça
ou uma oportunidade. Então é importantíssimo que o produtor ele não se preocupe só com o dentro da porteira, com aqueles tratos culturais, né? A questão do preparo da sua lavoura, a realização da semeadura, enfim, né? Manejo de ervas daninhas. Não é só essa situação do dentro. A gente quer cada vez mais analisar o fora da porteira. E o que esse fora da porteira pode impactar, né, na saúde financeira do produtor, até que ponto esse produtor pode nós possamos até ajudar a tomar decisões, né, numa eventual antecipação de compra, de venda, enfim. A gente sabe que a tomada de decisões é muito complexa, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? E todo mundo faria muito bem feito, né? A gente sabe que é difícil, né? Tem muitas... Nós temos a questão dos riscos e da incerteza. Os riscos tá envolvido em qualquer atividade financeira, né? Então, são questões onde que o conhecimento minimiza muito o risco, né? Agora, as incertezas, não. As incertezas são muito difíceis. Essa questão do Covid foi uma incerteza total. A questão da guerra na Ucrânia, incerteza total, né? Então, a questão é como que nós, e me incluo no nós como produtores, nós podemos reagir, né? Da melhor maneira possível, né, a essas ameaças externas, né? E agora uma questão, por exemplo, do metano, por exemplo, né? Ou alguns mercados europeus que estão colocando para 2023 a não compra de soja de lavouras de municípios com desmatamento. Vai impactar a região norte do Rio Grande do Sul? Talvez não, talvez pouco. Vai impactar talvez muito fortemente o Mato Grosso, né? A região do Arco Norte do Brasil, a região norte, enfim, né? Mas até que ponto a não exportação de alguns municípios lá também possa nos afetar aqui? Então, a economia ela é toda interligada, são princípios de vasos comunicantes, né? Você puxa de um lado e altera o outro lado, né? Então, esse tipo de análise é uma das nossas propostas, né, de discussão, de maneira a que, em algum momento, a gente consiga trazer informações relevantes para o produtor tomar melhores decisões. E assim, Rui, então, de fato, pelo que eu entendo, né, na tua discussão, na tua explanação e das nossas informações, a gente conversa muito fora daqui também, né, como profissional, colega também. Acho que é importante o público entender que está saindo do discurso a questão ambiental, a questão do consumidor consciente, né, professor Rui? Dentro de um determinado tempo, era muito bonito você ter um produto ambientalmente consciente e rastreado. Hoje, essa triangulação, ela vem cada vez mais unida. É a empresa querendo ter esses produtos rastreados e conscientes, é o consumidor e a própria economia querendo se desenvolver. Então, veja a grande oportunidade que o agronegócio tem de se mostrar no bom sentido, porque eu uso algumas vezes alguma expressão, né, em sala de aula, com meus clientes também, e em rodas de conversas, que quem de fato deve estar no palco no agronegócio, no meu ponto de vista, Rui, é o produtor rural. Então, ele é o ator principal. Entendemos muito que as marcas, as patentes, as tecnologias, as empresas, os CEOs, os executivos, né, grandes corporações, multinacionais, tudo isso é importante, mas nada é tão importante quanto você, produtor rural. Você que deve estar no palco. Então, todo o aparato ao redor de quem produz, que está lá acordando cedo, acompanhando o manejo, você como produtor rural sabe muito bem do que nós estamos falando, né? Todo esse esforço, ele não é em vão. Ele cria técnicas, experiências e dos números que temos para apresentar a vocês também, o que justifica nós dobrarmos a produção em 10 anos, né, Rui? Não é somente a pesquisa, né? É uma série de fatores. Então, o manejo adequado com as tecnologias, ele de fato vai nos levar a melhores resultados. Então, o podcast AgroPlus, ele tem essa essência, trazendo como bandeira principal a questão de sustentabilidade. Porque bem sabemos que o resultado econômico ele se faz através de tecnologia, gestão, boas práticas e técnicas de manejo, fortalecendo cada vez mais a parte e os profissionais técnicos, ao mesmo tempo que o gerenciamento de tudo isso é necessário.
E para que possamos, de fato, gerenciar melhor, pelas nossas experiências, bem sabemos que é sim necessário estar informado. Então, esse, para nós, é um ambiente de satisfação, poder dialogar com vocês. Teremos convidados aí, âncoras, coringas, nos longos dos nossos podcasts, pessoas, né, de renome, pessoas simples da nossa região, com reconhecimento nacional também, com esse objetivo, de nós vincularmos todas essas informações e consolidarmos, e com certeza a troca de experiências, elas irão, né, nos fortalecer nas tomadas de decisões. Como discutimos várias vezes em programas da rádio, né, a questão geopolítica, como o Rui comentou aqui, né, o que fica fora da porteira, no ambiente externo, né, a geopolítica, quais são os interesses, quais são, né, as estratégias de cada país. Poxa, o Brasil hoje é o principal produtor de soja, mas nós temos diversas pesquisas que até 2030 o Brasil ele será o maior produtor de tudo. Simples assim. Então, é uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas publicou em 2018, né, em parceria com a FAO também, publicando, então, que teremos vários indicadores positivos nesse sentido. Só que nesse sentido também, Diogo, o que acontece? Nós, de certa maneira, também incomodamos outros produtores e exportadores, né? Então, hoje, por exemplo, o Brasil exporta frango para a Europa, o Brasil exporta grãos para a Europa, não consegue exportar suínos, né? Então, porque tem toda uma questão de protecionismo, né? Então, tem muito protecionismo hoje no mundo que ele está mascarado, ele tá meio que enfeitado como se fosse questões ambientais, né? Então, a cada momento que se colocam certas exigências, né, quanto aos nossos produtos, né, muitas vezes ele está atendendo algumas demandas de determinados países, né? A gente sabe que a Alemanha é um grande produtor de alimentos na Europa, a França, né, tanto quanto ou até em alguns setores mais, né? Mas à medida que nós colocamos produtos mais baratos no mercado, muito competitivos, né, nós de certa maneira incomodamos outros países, né? Então, isso acaba também trazendo algumas narrativas, né? Porque, de fato, não é só discurso, né? Nós temos área agricultável, temos tecnologias e resultados, né, Rui? Nesse sentido. E o pior é o seguinte, Diogo, essas narrativas acabam contaminando o nosso local aqui, né? Seja o interior de Carazinho, seja o norte gaúcho, seja, né, o Brasil como um todo. Ou seja, a mídia acaba comprando muitas ideias, né, que muitas vezes tem viés, tem uma certa ideologia, um outro propósito que acaba, de certa maneira, prejudicando o produtor, né? E eu acredito que um dos objetivos desse nosso podcast aqui é justamente desmistificar muita coisa nesse sentido, né? Então, é trazer a discussão, trazer luz a muitos problemas, né, que muitas vezes o agricultor lá no porteira adentro, né, ele não tem como vir discutir com um determinado influencer digital, né, que fica falando certas coisas muitas vezes sem embasamento nenhum, né. Então nosso propósito aqui, né, é ajudar de algum momento, trazer também algum embasamento ao produtor, né, nesse segmento que é tão, muitas vezes, massacrado por muita fake news. E nessa linha, Rui, a questão da Europa, todos estão verificando, eles de joelho na questão do gás, lá principalmente a Alemanha, com o gasoduto, com a Rússia, o Putin, né? Então, nós, voltando algumas décadas atrás, tirando como, vamos dizer assim, fotografia da Europa, né? Um país desenvolvido, vários países lá. Então, o Brasil hoje, na matriz energética, a gente está na frente, né, de uma Alemanha, de uma Itália, de uma Suíça. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que nós estamos na frente. O principal fator ambiental é a nossa matriz energética, ela é aproximadamente 86% limpa. Então, isso é fantástico. E as pessoas, né, não ouvem isso. Muitas vezes, em função da mídia, não trazer a informação efetiva de qualidade para os ouvintes. Então, é isso. Entre ameaças e oportunidades, nós precisamos fazer o quê? Potencializar as nossas oportunidades, as nossas forças, e as nossas ameaças não é escondê-las, mas sim tratá-las, corrigi-las, buscar através de gestão de novas formas
O Brasil é um país continental, temos vários desafios, estamos estruturando ferrovias, portos, rodovias, isenção de impostos. Então, a China, quantos navios, né, professor Rui, você pode entrar um pouco nesse número também, de soja eles estão levando daqui? Estamos produzindo, desenvolvendo uma cadeia produtiva, obviamente que saindo do discurso do consumidor consciente, né, do produto in natura, tudo precisa escala. Então, é óbvio que é necessário uma gestão ambiental com um olhar no agroquímico, né, nos defensivos agrícolas, os termos que conhecemos na linguagem corporativa também, é necessário para se produzir. Imagina, né, professor Rui, tirando os defensivos, os agroquímicos, enfim, da cadeia produtiva. Não tem como abastecer, né, a fonte de alimentação. Existem, professor Diogo, estudos da FAO que diz que se nós não fôssemos usar zero defensivos agrícolas, nós iríamos reduzir 40% a nossa produção. Ou seja, a FAO é um órgão da ONU que ela é responsável pela alimentação e agricultura, né? Então, hoje nós já estamos com os estoques muito baixos, né? A comida está tendo inflação na alimentação, no alimento no mundo. Ora, nós ter 40% menos oferta, imagina, né, o quanto menos acessível para as populações de baixa renda isso iria significar, né? Ou mesmo também a pressão que isso aí significaria sobre áreas, né, verdes, desmatamento, novas áreas para se tentar produzir algo mais, né? Então, se tentou até um experimento no Sri Lanka, onde que o presidente, na ocasião, ele proibiu o uso de defensivos agrícolas, né? E veio na sequência também a questão da pandemia, enfim, né? Um país que também depende de turismo. E a consequência final é que o que aconteceu? Desabastecimento, a população passou fome e o presidente foi derrubado, né? Então, entra aí a questão segurança alimentar, né? O quanto que isso impacta. Hoje, o cargo de presidente de uma nação, enfim, depende, a sua nação é ditador, enfim, pegando China como exemplo, né, eles têm lá o regime deles, mas a principal preocupação, pergunto a você, né, telespectador, qual que seria a principal preocupação do ditador lá, o Xi Jinping, da China? De fato, né, Rui, é abastecer os alimentos da sua população. O que pode derrubar um presidente hoje, né, no comando, um gestor, é a falta de abastecimento alimentar. Então, por isso que a guerra geopolítica, uma das principais situações, falam do 5G, questões tecnológicas, é muito importante, né? Segurança de tecnologia de informação, mas nada é mais importante do que a segurança alimentar, pois os seres humanos precisam diariamente se alimentar. Então, esse é um aspecto que parece que fica nas entrelinhas, essa estratégia, e muito se mostra o poderio envolvendo, né, a questão bélica, a questão das armas, os tanques de guerra, navios nucleares, enfim, bombas nucleares. Então, isso se divulga muito na questão do poder. Mas por trás desses bastidores, a principal preocupação que a gente tem enquanto profissionais, né, dentro do agronegócio, e essa lei de oferta e demanda, por exemplo, uma China da vida, né, importando aí 7 navios diários de soja. Então, isso é uma coisa incalculável, é uma questão econômica envolvida, mas também uma questão ambiental. Estamos produzindo aqui, agora vem esse cenário, né, professor Rui? Tá, mas nós produzindo aqui no Brasil, a pergunta que muitos fazem na sociedade, gerando resíduos, poluindo aqui, mandando esse produto para fora e ficando aqui... ficando o que aqui? O financeiro dessa economia apenas? Não. É um aparato de situações que nós temos uma agricultura sustentável. Então, hoje, para os nossos ouvintes, 66% do nosso território nacional ele é preservado. E contra 2,2% da Europa, né? Que tem mata nativa. Olha só a diferença. Né? Então, nesse aspecto, o brasileiro ele precisa ser destacado nesse sentido mundialmente. Então, sim, ele é o maior preservador no globo terrestre. Agora, é óbvio que não é do interesse dos nossos concorrentes, digamos assim, países produtores, né, de segurança alimentar também, que abastecem parte da demanda mundial. Então, hoje, o Brasil ele tem um impacto muito forte nesse sentido, né, Rui? Isso nos traz o quê?
essa pujança, esse desafio de demonstrar a nossa sustentabilidade. Nos traz competitividade. Então, se nós temos lá um arroz, uma laranja, um feijão, um soja, um milho, um trigo, uma carne competitiva, os outros países não conseguem ampliar a sua produção porque eles não têm área agricultável, eles estão lá utilizando nesse momento, a Europa, né, esse trimestre, vem utilizando aí energia, né, suja, e nós aqui com 86% da nossa energia limpa. Isso, segundo indicadores aí, né, de estudiosos, para que a Alemanha chegasse ao patamar do Brasil, precisaria 15 anos. Ela, dentro de um manejo de reflorestamento, uma nova forma de desenvolver a sua matriz energética, então nós estamos o quê? 15 anos na frente da Alemanha. E olha como essa questão é complexa. O Brasil, a Alemanha agora, em função do corte do gás, né, da Rússia, ela autorizou a reabertura de 27, né, termoelétricas à base de carvão. Né? Então nós sabemos que o carvão, né, ele é extremamente poluente, né? Ele é um subproduto, né, de combustível, é um combustível fóssil, por assim dizer. Inclusive, todo o século XIX, o carvão que alavancou toda a Revolução Industrial. Ou seja, nós sabemos que os gases de efeito estufa, em especial o CO2, gás carbônico, ele fica, acredita-se que próximo de 1000 anos na atmosfera. Alguns falam de 100 a 1000 anos. Tu vê que tem uma discrepância bastante grande, né? Enquanto que o metano, que é o produto da vaca, que agora virou moda, né? Tá todo mundo botando uma lente de aumento na vaca, ele fica em torno de 10 a 12 anos na atmosfera. Tudo bem, ele tem um efeito de concentrar calor muito mais do que o CO2. Só que a permanência dele na atmosfera é muito menor. E no sistema nosso de criação de gado, nós temos hoje muito reaproveitamento, então, desse CO2 em especial, né, e mesmo metano, como produto de fotossíntese. Ou seja, o Brasil hoje é o único país no mundo que consegue fazer um sistema ILPF, ou seja, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. E o que quer dizer isso? No mês passado, o grupo Minerva de frigoríficos realizou a primeira exportação de carne no sistema, então, carne carbono neutro, né? Ou seja, à medida em que nós temos esse sistema de criação, né, de gado a pasto, né, associado com florestas, nós temos a captura dessa produção de CO2, em especial metano, do gado. Ou seja, completamente diferente ao sistema de criação norte-americano, em especial também europeu, onde se cria animal estabulado. Ou seja, a própria métrica de avaliação de quanto CO2, de quanto metano está sendo colocado na atmosfera, hoje ela está sendo muito distorcida por números, né, desses países do hemisfério norte. E os nossos números aqui são muito mais positivos. Quer dizer, dentro dessa agenda ambiental, com o objetivo de descarbonizar a atmosfera, nós vamos ter o que nos próximos anos? Nós vamos ter um tremendo desafio de colocar os nossos dados, a nossa métrica, a nossa informação, né, clara para o mercado consumidor que está do outro lado, que é um produto diferenciado desse produto norte-americano ou mesmo europeu. Muito bem. Para um rebate final agora, Rui, estamos finalizando o nosso programa podcast da AgroPlus. Queria trazer aqui um desafio para os ouvintes de que, de fato, no ponto de vista de sustentabilidade, seja ela ambiental, social, né, e econômica, nós precisamos, sim, ampliar a renda do ator principal, que é o produtor rural. Então, para nós que envolvemos marcas, produtos, serviços e somos sustentados pelo agro, a mensagem final que fica é que nós precisamos abrir o debate, discutir a forma de ampliar e retomar a rentabilidade de quem produz, na ponta inicial. Pois isto estando de forma sustentável, todo mundo ganha. É um ganha-ganha das marcas, né, dos produtos, dos serviços, da sociedade em geral. Então, de fato, isso precisa ser
revertido de forma imediata, né? E o podcast tem também esse objetivo de ser um defensor e um torcedor da ampliação da renda do produtor rural. Lembrando, né, professor Diogo, que o agronegócio responde por 30% de todo o produto interno bruto do Brasil, toda a soma das riquezas, diretamente. E mais em torno de 30% indiretamente, ou seja, hoje em torno de 60% das riquezas produzidas no Brasil são resultado do agro. Ou seja, né, se nós passando esse período todo de dificuldade, pandemia e mais guerra, nós não tivéssemos esse setor pujante, né, ativo, nós estaríamos numa situação financeira muito difícil, muito complicada, né? Muito bem, então esse foi o AgroPlus, podcast do Agro. Encerramos aqui com gratidão a sua atenção e convidamos vocês para as próximas edições. Até mais.